Bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Crica. Esse programa é uma produção da revista Lugar Artivistas. Quem não conhece, vai lá no Instagram deles, @lugarartivistas, e vê toda a programação que eles têm. Também fazem um trabalho incrível, uma ação social lá no Poço da Draga. Eu estou uma vez no mês, que é o quarto sábado, fazendo esse quadro que é Novos Tempos, Novos Ciclos, onde nós vamos falar sobre maturidade. E nesse sábado, em especial, nós vamos abordar um aspecto da maturidade, o tempo. Então, sejam todos bem-vindos, vamos bater um papo bem legal com convidados especialíssimos. Olá, cadê meus convidados? Renatinha, Kita, Michele, Almeida Júnior. Eu quero fazer uma breve apresentação de vocês, que eu até anotei, porque é tanta coisa linda, né, que nem fica assim, nem fica na memória, tem que ser lido aqui. Bom, a Renata, que está comigo todos os sábados, dá um suporte teórico-científico para as nossas conversas. Ela é psicóloga e também uma pesquisadora sobre o tema envelhecimento. Olha só que coisa linda, gente. Eu acho assim, o máximo. Como a gente pode explorar essa menina? Ou coisa boa chamada também... de menina, né? Bom dia. Nós temos também o Almeida Júnior, que é ator, diretor teatral, diretor-presidente da Companhia de Teatro Acontece, é arte-educador, terapeuta integrativo. Essa parte me agrada muito. Terapeuta integrativo. Está me ouvindo, Almeida? Está me ouvindo? Sim, estou. Muito bem. Temos a Michele Tárgira. Inclusive, me lembrei muito de você esses dias, com essa história de fechar lá o Cena 15, antigo Alpendre, e que eu lembro que nós nos conhecemos fazendo dança contemporânea lá no Alpendre. Olha que coisa linda! Mesmo. E quanto tempo que faz isso, né? Michele é uma super artista, cantora, compositora, ritmista, performer. Atualmente faz um estudo de reaproveitamento de materiais. E tudo isso é feito em total conexão e harmonia com a natureza, o que isso já basta isso, né? Quem tem os produtos da Michele tem uma conexão, já recebe essa conexão com a natureza. Muito grata por você estar aqui. Prazer todo meu, querido. Kita! Kita era um sonho. Kita é filósofa, Kita é taróloga, é astróloga, e geralmente nós sempre estamos com a Kita numa outra posição de fala, em que ela está falando da pessoa que ela está atendendo. E hoje ela vai falar dela. Olha só, que coisa Olá. linda. Prazer estar aqui com vocês, viu? Sejam muito, muito bem-vindos. Gente, antes de começar o nosso tema, que a gente vai focar no tempo pandêmico, hoje a gente vai focar nesse assunto.
eu tenho um poema para ler para vocês, que é um poema da Viviane Mossé, que se chama Vida, Tempo, e que diz o seguinte: quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele, soprando sulcos. O tempo andou riscando o meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade, faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos, acho que ganhei o tempo. E de lá para cá, ele tem sido muito bom comigo. Da Viviane Mossé. Então, gente, é o seguinte: lidar com o tempo não é uma coisa fácil, né? Muitas pessoas dizem assim: 24 horas é pouco tempo para o que eu tenho que fazer, não é verdade? Vira e mexe, alguém anda dizendo isso, né? Então, não é fácil lidar com o tempo. Aí, quando chega uma pandemia, né? E junto com a pandemia chega um isolamento social. Então, eles não colocam assim no xeque-mate esse isolamento social, para ver realmente quem somos e como convivemos com os nossos entes queridos na nossa casa, né? O Ailton Krenak, que é um ativista indígena, ele diz que ele chama isso que está acontecendo aí, uma suspensão no mundo e que não está perto de terminar, por N motivos que a gente não vai entrar nesse mérito, né? Ainda vai demorar muito para acontecer isso. Mas ele diz que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para que a gente aprenda a lidar com as incertezas. É isso que ele diz. Que isso que está acontecendo agora é para a gente aprender a lidar com as incertezas. Nada mais é certo. A única coisa que a gente tem certeza é que tem que ficar em casa, né? O resto que programava, tipo, não existe nem o passado e não existe o futuro. Só existe o aqui, agora, né? Então, o questionamento que a gente está trazendo hoje para vocês todos é: o que é que você tem feito nessa pandemia, né? De que forma você tem se reinventado nesse isolamento social? Essa é a questão principal que a gente quer colocar em pauta hoje para a gente conversar. Você quer dizer alguma coisa, Renatinha? Quero. Eu queria, antes de passar para os convidados, a gente abrir falando algo interessante que eu estava pensando a respeito do tempo, que eu acho que vai ser bem interessante para puxar a conversa com eles, né? Quando a gente pensa sobre o tempo, existem, sim, dois tipos de tempo. Talvez até existam mais, minha pretensão é dizer que existem dois, né? Mas o tempo cronológico, né? Que é o tempo no nosso relógio, que a gente pensa, assim, que é um tempo que é muito coletivo, que todo mundo vê, percebe. E esse tempo da pandemia a gente tem vivido de forma coletiva também, todo mundo tem vivido, o mundo todo tem vivido. Então, é um tempo que tem sido vivido de forma coletiva, né? Mas o tempo também ele é um tempo existencial, porque ele não é o tempo, ele não pode ser medido só de forma cronológica. Ele é um tempo de existência também. E aí ele é um tempo individual, ele é um tempo de cada um. Então, assim, a gente vive a pandemia de uma forma coletiva, beleza. Mas cada um vive de seu jeito, de sua maneira. Então, ela não é única, ela não é vivida da mesma forma. Mesmo dentro da minha casa, dentro do meu grupo,
né? Cada um vai vivenciar a experiência desse tempo de uma forma única, pessoal, né? Individual. E isso é muito importante. Essas questões são muito importantes de serem vistas, de serem percebidas e de serem faladas, né? E aí eu queria abrir para falar como é que eles percebem esse tempo, tanto esse tempo cronológico, que é ou da falta de tempo, ou de agora ter muito tempo, e não saber o que se fazer com esse muito tempo, às vezes, de dizer assim, porque a gente tem visto pessoas dizer assim, eu agora estou em casa e não sei o que fazer, porque, né, me desestruturou tudo, a pandemia, e enfim. E desse tempo existencial que a gente tem vivido realmente aqui, né? Enfim, eu vou querer abrir para eles aqui e a gente pode entrar com perguntas, né, Krika? Na medida que eles forem falando e perguntando e clareando algumas coisas aqui para a gente, né? Porque eu acho que vai ser bem bacana o papo. E aí eu não sei quem gostaria de começar, de iniciar, e o Almeida voltou. Almeida, você conseguiu me ouvir o que eu falei? Não sei se você conseguiu. Eu entrei, você estava falando que Michelle, liga teu microfone, querida. Me ligou? Não, peraí, que eu sou meio lenta. Tá ligado? Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando a internet, certo? Porque meu microfone tá ligado. Tá ligado, amigo? Mas tá perfeito agora, Michelle, tá perfeito, viu? Tá me ouvindo? Estamos sim. Eu acho que do Almeida que tá caindo, mas a tua tá perfeita. Eu estou identificando um probleminha de conexão, viu? Pode acontecer falhas. Vamos lá. Quem é que vai falar? Eu entendi, sou eu? Aproveita e começa. Legal, eu vou começar com uma poesia contemporânea que eu fiz agora, eu fiz nesse momento, é uma poesia que fala sobre o tempo, e ela me coloca nessa posição de observação. Eu com o tempo, eu me coloco, eu vou dar a minha experiência, que é uma maneira mais segura de estar relatando, né? Então, eu estou me dando com o tempo, através seguindo a minha intuição, no sentido da execução precisa do meu talento para a criatividade, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu estou usando esse tempo agora para dar ênfase na minha poesia, na minha música e nas minhas artes, certo? Então eu fiz uma poesia que ainda não está pronta, mas eu vou apresentar exclusivamente para vocês. Tem tempo passando, astros dançando, deusas em movimento, sincronizadas com alegria e a inocência das crianças. Intuição e criação do universal. Podemos flutuar no amor. Somos feiticeira dos astros. Usamos nossos sentidos para despertar o amor da Mãe Terra, na Mãe Terra, na Mãe Terra. Aterre seus pés no chão, aterre seus pés no chão, aterre seus pés no chão, aterre seus pés no chão.
abrimos portais no corpo e na existente consciência. Sentimos a dor, curtimos a solidão e a solitude natural de ser água desde menina. Quando choro, cresço. Água desde menina, desde menina. Quando choro, cresço. Água desde menina. Quando choro, cresço. Tempo passando, astros dançando, deusas em movimento, sincronizadas com a alegria e a inocência das crianças. Até eu me emociono. Ai, que coisa linda, gente. Muito grata. Isso foi um presente que você deu para a gente. Um presente. E então, Kita? Eu pensei que a Michelle depois ia falar. Eu acho que a poesia ela Fala, é muito né? forte. Uhum. Gente, são tantas coisas, né, que a gente pensa com essa temática do tempo. Eu acho que tem muitos aspectos, né, para serem trazidos e relacionando ao que foi trazido aqui em relação, que a Renata e a Kriga trazem em relação a esse tempo pandêmico, né, que eu vejo em dois sentidos. Eu também tenho duas percepções do tempo, né? Esse tempo cronológico, que a gente tem que dar conta de uma opção de coisa, porque assim, logo no início da pandemia veio uma questão, né? Um assustamento. Como vai ser? Então, isso, no primeiro momento, me fez parar para pensar como é que seria o encaminhamento da minha vida dentro de um condicionamento mesmo, né, de casa. Porque uma coisa é você trabalhar, eu tenho meu espaço de atendimento dentro de casa, então eu já estou acostumada a ficar em casa, eu tenho muitas coisas para fazer em casa, eu ocupo muito meu tempo. Mas quando isso foi uma coisa mais ou menos imposta por conta de um contexto, assustou um pouco. Mas eu tive que sair logo de mim, porque eu comecei a intensificar uma demanda de pessoas que necessitavam de escuta por várias questões, por várias situações que aquele tempo também estava trazendo para elas. Então eu acabei me ocupando muito e me envolvendo muito nisso e readministrando o meu tempo de trabalho, o meu tempo de cuidado, o meu tempo com família. Então foram muitas coisas. É interessante que quando a gente olha do início de 2020 para cá, parece que a gente viveu uns 5 anos. É um negócio assim muito louco, né? A intensidade da forma como as coisas aconteceram. O que eu estou aqui hoje, nesse momento, é totalmente diferente do que eu estava no ano passado. Nesse mesmo tempo, no contexto de casa, no contexto de atendimento, de trabalho, no contexto da minha percepção espiritual, totalmente diferente. Então, assim, eu tive que organizar essa parte Cronos, né? De trabalhar a organização do dia, a organização do tempo, o meu centramento, porque quando a gente trabalha com o outro, né, quando grande parte do nosso tempo envolve o cuidado ao outro, a gente também tem que ter um cuidado com o alinhamento para ser coerente com o que a gente vai
tentar possibilitar, né? Então eu procurei cuidar muito dessa parte, né? Os problemas aconteceram como todo mundo, porque aí uma coisa dentro desse tempo foi esse estar presente com mais pessoas dentro de casa, então tem aquela coisa assim, de ter que dar atenção a essa demanda também que a gente não tá, a gente vive com pessoas, mas essas pessoas não estão cada uma vivendo sua vida, de repente todo mundo foi convocado a estar ali no mesmo lugar e pensando seus tempos juntos, administrando seus tempos juntos, e administrar o tempo nessa circunstância é lidar com as fases da lua dentro desse ninho, né? Porque tinha dia de lua cheia, lua crescente, lua minguante, lua nova, e isso mexe com os humores e com o estado de espírito dessas pessoas dentro do contexto, como se a gente tivesse que se olhar também de uma forma diferente para responder às demandas que iam surgindo, né? Então teve esse grande aprendizado. E tem o tempo Cronos também, né? Que é como viver esse descompromisso também dentro desse tempo, para a gente não pirar, né? É o que fazer dentro desse tempo, dentro desse quadrado. Então eu procurei também ver como administrar isso. Então, assim, eu me voltei muito para a questão do trabalho, no que diz respeito à família. Para mim, o tempo Cronos viria se eu conseguisse, dentro daquilo tudo, fazer uma viagem, porque dentro desse processo eu tive um momento de separação do meu filho, do meu neto, Nora, que vieram para Portugal, e eu fiquei muito... todo o meu processo era trabalhar para conseguir também dar conta de voltar a estar próxima, né? Então, eu considerei que cuidar do meu tempo Cronos era trabalhar para viver esse momento com ele. Então, o ano foi muito nesse sentido, né? Então, assim, tinha uma coisa que eu também procurava preservar um pouco a minha energia, para ter energia para doar para as pessoas, porque eu me via não querendo me perder na, na demanda externa, né? Na intensidade daquela demanda externa, porque em alguns momentos foi muito assustador. O momento mais baqueante para mim já foi eu aqui em Portugal, porque aí eu vim para Portugal em dezembro, consegui entrar aqui, mesmo com essas restrições, o país estava fechado, mas eu aproveitei uma energia Kairos, que foi uma liberação jupiteriana que me deu sorte de eu fazer essa travessia, e aí tudo deu certo, né? Um ano de ascendente Sagitário, Lua em Sagitário, eu disse, não, é agora. Mesmo com todas as tensões do céu, eu consegui viver essa aventura, né? Entre aspas. E continuo nessa mesma conexão de trabalho, porque o meu trabalho me possibilita estar em qualquer lugar. Mas aí veio uma outra coisa, que é essas ondas, né, do processo da pandemia. Eu acho que o momento mais baqueante que eu vivi foi esse ano, de muito medo. Um tempo de mais medo, de preocupações, de tensão, de vendo as coisas piorando, sei lá, deu uma neura, assim, sabe? Então eu tive acho que um mês, mais ou menos, não sei se foi isso tudo, mas que eu fiquei bem introspecta mesmo, sabe? Com vontade de ficar em silêncio, porque eu não conseguia, tipo assim, aquela coisa que eu acho que eu preciso ter essa coerência, né, de estar bem comigo para estar bem com o outro. Então eu fui verdadeira comigo, de não estar bem, e procurar me reorganizar emocionalmente, espiritualmente, para poder fazer o meu trabalho de uma forma que eu pudesse realmente contribuir. Então eu me preservei um pouco. Mas, no geral, o meu ritmo é de envolvimento com muito trabalho. Em momento nenhum eu
fiquei tão perdida a ponto de não saber o que fazer, porque sempre tem alguma coisa para fazer, entendeu? Então eu estudo, eu passo muito tempo trabalhando. Então, assim, mesmo esse tempo de me preservar, foi um tempo que eu escolhi não atender, por exemplo, mas eu nunca deixei de trabalhar, estando comigo mesmo, escrevendo. Coisas que foram muito potencializadas foi essa questão da escrita, de produzir conteúdo. Eu acho aí que a escrita ela teve um papel muito importante, tem tido um papel muito importante para mim, de escoar muitas coisas, né? De repente potencializar a criatividade, dar asas à imaginação e produzir essa escrita tem sido bom. E aí, assim, é uma coisa que cada dia eu tenho me visto sendo cutucada para fazer coisas novas e reinventar esse processo. Eu gosto desse gancho, é muito legal. Esse caminho, aproveitando, né, a sua fala, é um caminho que a gente precisa despertar mais em nós e passar isso para frente também, incentivar as pessoas a aproveitar esse tempo criativo. Porque na criatividade, a criatividade está diretamente ligada, né, às nossas emoções. E as nossas emoções estão diretamente ligadas à nossa saúde, né? Inclusive, a filosofia mesmo oriental, ela diz que a nossa saúde física, ela também ela depende da nossa saúde emocional, né? E esse ponto que a Kita está se referindo aí é a minha base de trabalho, assim. Eu estou sempre em cima dessa linha harmônica, tentando dar uma escuta para a minha criatividade e a criatividade dos meus, evitando bloqueio, evitando apego, né? Quer dizer, já desmistificando aqueles pequenos aspectos que a gente pode desmistificar do apego, né? Com coisas que a gente sabe que não são tão importantes. Como, por exemplo, a marca de um desodorante que custa R$ 60, o tubo é um spray tóxico, enfim, né? São vários aspectos aí dentro da nossa relação com o todo, inclusive agora com o planeta e o meio ambiente, que é uma discussão, né, que eu acho que a gente sempre deve estar pondo agora, porque é o que emergencialmente eu sinto energeticamente essa demanda do planeta mesmo, para aquelas pessoas que conseguem focar a sua criatividade de alguma maneira de contribuir para essa pequeno passo, cada pequeno passo é monstruoso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não, só para pontuar mesmo essa questão que a Kita botou, que é muito importante, que é dispensar o tempo no ponto criativo, escutar a nossa intuição para a criatividade, porque a criatividade todos temos. O que acontece com a gente é que a gente tem mais, às vezes, em alguns tempos, essa observação mais aguçada, e em outros tempos a gente está mais contida, mais contido para a criação. Mas todos temos criações, momentos de criações. Kita, deixa eu entrar com uma pergunta, porque aí também você pode responder, o Almeida, né? Enfim, vocês, a Michele. Você falou sobre esse tempo, a gente tem falado, e acho que no gancho do que a Michele tem falado também, sobre a questão da saúde mental. E você me falou desse período que você precisou, desse um mês mais ou menos que você passou, que não estava tão bem, né? Você precisou talvez ficar um pouco mais em si, né? E eu percebo assim, na tua fala, de falar sobre respeitar o tempo também. Esse tempo de vivência, esse tempo de existência de cada um. Porque eu acho que nesses processos criativos que a Michele tem falado também, é desse respeito, de perceber esse tempo de vivência, de experiência, de se sentir e de respeitá-lo, porque na hora que eu respeito esse tempo também, que eu percebo esse tempo e que eu cuido desse tempo, é que eu possibilito também criar a partir dele, de vivenciar e de passar por ele de uma forma muito mais saudável. Eu poderia dizer que isso também faz parte dos processos de saúde mental. E aí eu queria deixar para vocês falarem isso, talvez o Almeida vá falar, né? A partir disso algo, mas eu queria abrir para vocês falarem um pouco disso, sobre essa questão de saúde mental nesse tempo e dessa criatividade e de possibilidades
dentro desse período que a gente tem vivido, que é um período de tanto adoecimento, de tanta ansiedade, né? Nesse tempo de pandemia. Então, gente, posso? A internet deixou eu ficar. Palmas para a internet. As energias hoje estão trabalhando, né? Eu estava em uma faculdade, estou fazendo uma pós agora também, de constelação familiar, e esse mesmo dilema para poder entrar, mas depois entrei e não caí mais. Né? E eu sou assim, eu demoro a entrar em uma coisa, mas depois que eu entro, eu não saio mais, eu vou até o fim. E fiquei muito feliz com o poema que a Krika leu no início, porque ele me completa, me complementa, né? Ele fala sobre mim também. Esse momento dos meus 50 anos, para mim, está sendo a melhor fase da minha vida. Foi aonde eu consegui começar a entender o que é que eu era e a sentir o que é que eu era. Não só entender, porque quando a gente entende fica muito nacional, mas a sentir o que eu era e o que é que eu estou me propondo aqui nesse planeta Terra. Então, para mim, completar 50 anos foi um marco histórico na minha vida. Foi uma divisão entre de 0 ano a 49 anos e 364 dias, e Almeida com 50 anos. Né? Deixa eu desligar esse negócio aqui. E aí, quando eu completei, ao longo da minha vida, eu vivi uma vida só de dor, de muita dor, eu sofri muito. A minha avó dizia que ela sofria que nem sovaco de aleijado. E eu acho que essa frase dela ficou na minha vida, porque eu sofri tanto, sofria como sovaco de aleijado, apanhava da vida, a vida dava em mim, eu brigava com ela, ela brigava comigo, era assim um faroeste, uma briga terrível entre eu e a vida. E aí, quando eu completei 50 anos, eu cheguei e disse assim, vida, chega, acabou. Chega de aprender pela dor, chega, eu não quero mais aprender pela dor. Eu estou no momento de aprender pelo amor, agora é o meu momento de aprender pelo amor. E confesso que esse período de pandemia foi o melhor período da minha vida. O período de pandemia foi um momento muito significante para o meu ser, para o meu eu. Foi nesse período de pandemia que eu comecei a me cascaviar, a estudar mais, a interagir mais comigo, a me encontrar, a me buscar. Então, para mim, esse período foi um período assim de renascença, de ascensão. Me sinto assim, como se eu tivesse, sabe, um plano que eu estou descobrindo, que é um plano legal, interessante. Sei que muita gente está sofrendo nesse período, sei que muita gente está passando por dificuldades, mas eu acredito também que a gente só passa aquilo que a gente merece. A gente só passa na vida o que a gente merece. Se eu estou passando por algum sofrimento, é porque eu tenho que aprender com aquele sofrimento. Se eu estou passando por alguma dor na minha vida, eu preciso aprender com aquela dor. Então, eu já aprendi muito pelo sofrimento, aprendi muito pela dor, e hoje não, quero aprender com amor. Uma fala que eu já escutei pela segunda vez, hoje, só nessa manhã, né? E que eu ouvi muito essa música que você cantou, muito linda, e essa sua fala que criatividade todos têm, eu ouvi pela segunda vez nessa manhã. Ouvia num curso de psicodrama, que eu estou assistindo também, e ouvi agora da sua boca, e isso é verdade, criatividade todos têm, só que essa criatividade é poldada a gente, é limitada na nossa vida, porque talvez por alguma coisa que a gente vivenciou, e a gente acha que a gente não é criativo, e a gente não sabe que tem esse poder. Eu trabalho há 19 anos com teatro, não, trabalho 22 anos com teatro, há 19 anos em sala de aula. E eu percebo que a espontaneidade em sala de aula, o espontâneo, você se abrir para você, se abrir para o eu, se abrir para o mundo, você soltar aquilo que está preso, as suas coraças que estão de arte. Quando você se abre, você se torna um novo ser. E a arte fez isso comigo. Me tornou um novo ser humano. Me tornou uma nova pessoa.
uma pessoa que não conseguia abrir a boca, que não conseguia falar, que tinha medo de dizer presença na sala de aula, era reprovado, porque tinha medo de falar presente para a professora, então a professora não ouvia, colocava falta, e eu era reprovado no final do ano. E tinha medo de tudo, me tremia com tudo, gelava com tudo, tímido ao extremo, né? E o teatro me ajudou muito nesse processo, as terapias também integrativas, que eu também adentrei há 3 anos, também está me ajudado muito nesse processo de descoberta. E eu confesso que essa mentalidade forte vou adquirindo com o tempo. O tempo é teu aliado, não é teu inimigo. O tempo não é teu inimigo. Eu brigava muito contra o tempo, eu lutava muito contra o tempo, eu corria muito igual um doido, corria igual uma barata tonta, e corria, correndo com o tempo, querendo ser mais rápido do que o tempo, porque eu achava que o tempo tinha que ter mais de 24 horas. Só que eu entendo que agora não, o tempo tem o tempo que ele tem, que é o tempo dele, e eu tenho o meu tempo, e eu vou me adaptando com esse tempo que vai chegando, com esses novos tempos, com essas novas harmonias que vão chegando no universo. Então, eu só tenho a agradecer pelo tempo, agradecer pela minha idade, agradecer porque eu nasci, agradecer porque eu vim para o planeta Terra, agradecer porque eu estou aqui com vocês, porque não é por acaso que eu estou aqui com vocês, né? Tem essa minha linda aí, Crica, que a gente teve um encontro na biodança, e que foi uma energia, assim, de conexão, assim, logo, muito forte. E estou muito feliz em estar aqui com vocês e grato também, porque o tempo, ele é um companheiro nosso e não é nosso inimigo. Não vejamos ele como inimigo, vejamos ele como um aliado e como um cara que está ali mesmo para estar ao teu lado e não contra você. Gratidão. Encantada com a sua poesia, com a sua musicalidade, eu fiquei tão encantada, mas eu fiquei com essa vontade de perguntar para você como é que tem sido esse seu lidar com esse novo processo criativo que é na produção desses perfumes e sabonetes, né? Porque isso é tudo de bom. Então, você lidar com a natureza, você construir isso, né? Como é que isso vem para ti? Eu entro na mesma questão, que é no momento do aperto, né? Aqui relatou algumas experiências dela, cada um de nós temos experiências do aperto na pandemia, né? No aperto mental, apertar de mente, né? Eu acho que todos nós passamos por isso. E no aperto de mente, eu identifico que o momento criativo, ele tem um pico. Ele dá um pico, assim, na hora do aperto. Seja ele um aperto relacionado a medo, seja ele um aperto relacionado a uma perca que a gente teve de um ente querido. Então, assim, ou seja, um aperto porque perdeu condições financeiras, né? A nossa mente, ela está condicionada a hábitos da nossa cultura, né? Então, quando a gente perde algo que tínhamos, a gente sente um aperto. Então, eu acho que esse aperto, ele dá um pico criativo. Se você ativar, se você tiver uma movimentação voltada para isso. É lógico que isso pode ser ativado através de diversas formas, né? A gente usa a dança, a gente usa a música, a gente usa a escrita, a literatura, a gente utiliza, né, o artesanato, o trabalho das mãos, o trabalho manual. Então, independente do caminho, a cozinha, a culinária, a arte de cozinhar, a arte de plantar, né? E aí também agora eu incluo a arte de reciclar, né? A arte de reciclar, a gente entra aí nesse aspecto, na dimensão do aproveitamento também dos resíduos sólidos e orgânicos, principalmente, né? Porque a gente sabe que o nosso lixo orgânico, o nosso lixo molhado, saindo das frutas, dos legumes, né, viram a nossa composteira, né? Tanto é que tá aí, o Poço da Draga agora tem uma composteira coletiva fantástica, um projeto incrível, né, que o Poço da Draga tem, junto com como é o nome dele? É o... Almeida. Não, Almeida tá aqui.
Tu sabe, Crica, o nome do coordenador? Não? Enfim, porque eu esqueço o nome das pessoas às vezes. E eu acho assim que essa coisa de você transformar, usar a criatividade para transformar, está em alta. Né? Então, as ervas, que são coisas que a nossa mãe natureza nos oferece, certo? Kita, as ervas são caminhos desconhecidos ainda do homem. É muita coisa, o homem não dá conta, não. E as ervas têm o poder, vocês estão me escutando? As ervas ela têm o poder de mudar a energia através da aromoterapia, né? Através da homopatia, né? Através das medicinas que têm como base o produto natural. E eu acho que agora, mais do que nunca, abrir esse olhar para o reaproveitamento dessas plantas, certo? Dessas ervas, dessas raízes, desses caules, dessa matéria-prima que tanto ela se decompõe e a gente também pode usar ela em decomposição como medicina, né? Não sei se todos sabem, mas já existem experiências de terapias alternativas naturais, tanto com o óleo da cannabis sativa, que é uma erva poderosa, como também com os cogumelos cientificamente comprovados que podem ser ingeridos. Todos esses, existem milhões de coisas novas que a gente não conhece, que a medicina tradicional não aplica, né? Ainda que a gente pode estar repensando e reestudando, assim como a cidreira, o boldo, o capim-santo, a arruda e milhões de outras ervas, certo? Então, eu venho com essa proposta, esse lugar que a Crica colocou a gente, dar ênfase para a gente olhar para o nosso lixo mesmo, olhar para o que a gente come, como a gente come, entendeu? E entender que esse processo é curativo. Esse processo cuida da nossa imunidade. Eu tenho dificuldades porque eu moro num apartamento aqui no Ceará. No Piauí eu tenho um terreno, mas aqui eu ainda não tenho. Então eu tenho muita dificuldade, sim, de separar e de trabalhar com isso. Mas todos os dias eu me coloco a mim e a minha família nessa observação, né? De reutilização. E aí foi assim que, no aperto de mente da pandemia, meu pai mal, meu pai com 80 anos, minha mãe com 78 anos, eu junto deles, e eu dizendo, eu não quero que meus pais peguem a pandemia. Então foi assim que eu fiz uma fogueira no quintal de casa. E eu já fazia produtos para mim, eu não consumia nada de supermercado. E aí eu tive uma ideia de começar a produzir um pouco mais e oferecer para as amigas. E aí, amiga, foi aquela febre de ervas, né? Chegou várias intuições, peguei a cúrcuma e eu fiz cursos, os cursos são padrões, mas eu comecei a criar algo diferente nessa composição, que chamasse a atenção das minhas amigas para a iluminação. A gente quer uma pele iluminada, a gente quer uma iluminação, no espírito, né? Então, quando você pega na erva para fazer ela, e esse produto é artesanal, ele não passa por um processo industrial, ele contém uma energia curativa, né? Eu falo muito, né, gente? Meu Deus. Posso falar uma coisa? Gente, que linda essa sua fala, viu, Michelle? Eu fico tão emocionada, gente. Hoje de manhã Isso é a sacerdotisa, né? A sacerdotisa. Eu estou pensando, porque hoje de manhã cedo eu dou aula para umas meninas de Londres, e é muito cedo, é das 8, 4 horas da manhã aí, e das 8 às 10 aqui. E hoje a gente falou sobre a sacerdotisa. E aí. Obrigada por esse elogio. E aí, muitas coisas que vieram na minha percepção da carta e para ajudá-las a entender melhor, foi trazendo esse papel desse feminino sagrado que está tão conectada com essa ancestralidade,
da natureza, né? Essa coisa do buscar a natureza para transformar a vida, que era o que as mulheres faziam antigamente, era vista como uma bruxaria, mas que isso fica na raiz, né? Então, o que a gente vê hoje é a oportunidade de estar vendo isso brotando mais e os círculos de mulheres fortalecendo mais a importância dessa sacerdotisa para a preservação da terra. Então, foi muito forte, eu achei muito legal, porque você estava falando de coisas que eu já falei tanto de erva. Hoje, essa madrugada, a gente passou a madrugada trabalhando aqui na casa. Eu estou na casa de uma irmã, das minhas irmãs, inclusive, são várias, né? E eu já tive também essa coisa de ser convidada a ser uma sacerdotisa em determinado momento, né? Espontâneo, por elas mesmas. As minhas irmãs a gente já se conecta nesse lugar, todas, né? Porque não é uma história, é a minha vida mesmo, é como a gente se coloca, eu e as irmãs, e todo o nosso clã de mulheres guerreiras e mulheres que se colocam para refletir a situação atual do planeta e da sociedade. Eu sou socióloga, viu, Kita e Krika? Eu queria só trazer uma outra fala, porque assim, quando a gente fala do tempo, me vem muito o meu olhar, a minha leitura do mundo, ela é muito astrológica. E eu tenho uma conexão muito forte com Saturno, e com essa energia saturniana, eu aprendo cada vez mais sobre a importância do tempo e o valor de se honrar esse tempo, né? Então eu tenho muito respeito a essa energia, porque eu diria que é o meu grande ensinamento de vida em relação à forma como se dá o meu processo de tomada de consciência, assumimento de responsabilidades, amadurecimento e uma percepção de que eu diria que foi assim, é a energia que me educa a cada ciclo, a cada fase. E eu achei interessante a fala do Almeida, porque esse olhar para essa energia de Saturno sempre me trouxe muita serenidade com as coisas. E, inclusive, serenidade para lidar. Eu me lembro que na adolescência, eu era muito ansiosa. Eu tinha muito afã de saber o que é que ia ser, onde é que aquilo ia dar, sabe? Eu tinha muito essa ânsia. E achava tudo muito sem sentido, achava a minha vida muito sem sentido. Na adolescência, entrada na juventude. Eu lido com astrologia e digo que eu estudo astrologia todo dia. E eu já faço isso há 30 anos. Eu conheci a astrologia no meu primeiro retorno de Saturno aos 29, 28, 29 anos. Almeida está nos 50, eu estou nos 60. Esse ano eu faço 60 anos. E é muito forte essa conexão com essa consciência, né, da vida, que me trouxe muita serenidade. Assim. Eu me considero uma pessoa serena, assim, no sentido de não me desesperar e de respeitar os meus ritmos. De respeitar. Quando eu coloco que foi forte para mim ver perdas de pessoas próximas e aquilo me baquear. Aquilo abre uma outra reflexão sobre o valor da vida, o valor da gente ser um ser político atuante, pensando e capaz de ter posições, de contribuir com o nosso papel social e de ter responsabilidade nas nossas escolhas, porque a gente está vivendo uma energia coletiva, e quando a gente fala de como viver os nossos papéis, é muito importante cada um saber qual é o seu. Ontem eu falando com uma amiga, que também é astróloga, ela dizendo que
ela aproveita o processo dela como terapeuta, como profissional da astrologia, para trabalhar muito a espiritualidade junto às pessoas. E eu tenho um público que é muito diversificado, e aí eu estava dizendo a ela, eu disse, olha, eu encontro o meu fazer numa tarefa mais de educadora. E educação, que é educação para uma consciência social. Então, eu falo sobre política, eu falo sobre... Eu recebo aquele cliente que, de repente, fez uma escolha que está botando todo mundo quebrado dentro desse momento, que jogou todo mundo no buraco, e eu tenho que conversar com essa pessoa, aproveitar o gancho e conversar com essa pessoa. Eu tenho pessoas que, de repente, essa semana teve uma fala de muito preconceito racial, e eu tenho que trazer uma fala para essa pessoa. Eu tenho pessoas que, de repente, têm um olhar mais... Outro dia eu atendi uma mãe que estava desesperada porque ela descobriu o filho visitando sites homossexuais, e ela estava desesperada, e aí ela chega com essa fala. Aí, então, eu me vejo o tempo todo utilizando o meu tempo também para fazer uma militância dentro da forma como eu trabalho, né? Então, assim, eu digo sempre que eu sou educadora 24 horas, isso não é uma coisa que é de hoje, isso é uma herança da minha mãe, que foi uma educadora a vida inteira. Minha mãe foi uma mulher que, quando ela não sabia, ela dizia assim, eu não sei não, mas a gente vai pesquisar. E aí a gente tentava, ela adorava enciclopédia, o único crediário que minha mãe fazia era para comprar enciclopédia. E era uma filha de Saturno, era uma capricorniana. Então, desde cedo, eu aprendi essa coisa de que a conversa, a gente precisa ter amor pelo que a gente faz para a gente transformar aquilo num papel como educador dentro do que a gente faz. Então, esse tempo é um tempo que eu tenho visto também a importância de cuidar das pessoas nesse processo educativo, entendeu? Então, eu me vejo assim, atraindo, muitas vezes, tem essa coisa do que é que você atrai no que você faz, o que é que você atrai pela emoção que você carrega, pelas crenças que a gente alimenta. Verdade, a gente atrai. E eu, graças a Deus, atraio um público que eu acho que essa forma como o meu jeito saturniano de ser trabalha essa informação como uma forma de levar as pessoas a uma reflexão que possibilite, que jogando umas sementinhas aqui que promova, de alguma forma, alguma mudança. E uma outra coisa que eu acho interessante dessa coisa do tempo é a confiança que isso dá, né? Quando eu digo assim, eu não tenho uma tendência a me desesperar, porque tem uma coisa de uma fé. Não é uma fé cega, eu sou uma pessoa que eu não tenho vínculos religiosos, mas considero que eu tenho uma espiritualidade muito forte, de me conectar. Por exemplo, eu durante esse tempo, esses 2 últimos anos, eu tive um envolvimento mais com o cuidar e não me desesperar como se não tiver, porque nunca vem essa coisa da escassez, nunca vem essa falta, porque é uma forma, inclusive, de aprender a se conectar com o que vem, com o que eu preciso. Então, eu acho que tem, até assim, nos momentos de não ter, a gente parar e conversar. Tipo assim, eu tenho uma coisa de que eu converso com a energia. Eu peço ao universo que eu preciso e vem. Às vezes eu tento falar isso com as pessoas e parece uma coisa assim, não, parece uma coisa que é meio louca, né? Mas eu tenho uma conexão minha que é uma espiritualidade muito particular. O meu templo é aqui, é dentro de mim. Então eu acho que isso me sintoniza de uma forma muito tranquila com esse tempo. Tem um aspecto importante que às vezes eu acompanho os meus ciclos e eu vejo a importância desse ciclo de 60 anos. Eu fiz mudanças importantes na minha vida em tempos diferentes.
E eu hoje ensinando tarô, eu estou com duas turmas de tarô, estou dando aula à noite, e essa menina dia de sábado, essas pessoas do dia de sábado que não puderam entrar na turma à noite. E aí eu me vejo fazendo todo aquele percurso dos arcanos do tarô, e tenho me identificado muito com o louco, nesses 59, 58 ou 60 anos. Muito como uma pessoa que está recomeçando alguma coisa. Eu estou me vendo, de repente, com a minha mochila nas costas e recomeçando um processo. E com uma maturidade que é diferenciada. Quando eu olho, tem um lado meu que está com os pés bem no chão e tem um lado meu que está muito louco mesmo nessa aventura desse momento da vida, que eu não sei onde vai dar, mas ao mesmo tempo não é uma preocupação, porque essa coisa do tempo traz uma qualidade para cada momento. Então tem uma coisa que me conecta muito com o hoje. Eu não tenho essa tendência a me preocupar muito como vai ser, porque sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu falo isso no meu processo pessoal. Às vezes eu fico tentando compartilhar isso para as pessoas, mas cada um tem a sua energia diferente. Então, não é um discurso que eu vou fazer para todo mundo e dizer todo mundo tem que ter, porque cada um vai diante da sua individualidade, das suas limitações e das suas potencialidades, vai transformar, vai fazer a sua alquimia para fazer o seu percurso. Eu apenas, em alguns momentos, relato algumas experiências que essa conexão mais voltada para a vivência do agora, ela me possibilita sempre viver um dia de cada vez. Não entrar naquela energia de preocupação e nem de passado. Krika, a única coisa que eu digo, que eu me arrependo na minha vida, tem a ver com a biodança, porque eu faço a formação de biodança desde 2016. Esse movimento da eleição foi uma coisa que me impactou muito. Em 2018, para mim, foi muito forte a eleição do Bolsonaro. E aquilo me irritou demais, porque eu me lembro que foi um sábado de aula e eu estava naquele vira-voto lá na Praça do Ferreira. E eu joguei tanta energia para aquilo. E quando aquele homem foi eleito, me deu uma frustração tão grande e aquilo me impactou. O meu grupo, eu sou da P14, e o meu grupo, eles me chamaram muito para voltar. Eu não conseguia. Então eu digo, eu não sou de me arrepender, eu não sou de olhar para o passado, poxa, por que eu fiz? Mas a única coisa que eu me arrependo é de não ter ouvido aquele chamado para encerrar minha formação com aquele grupo. Porque era um grupo muito especial, e agora eu faço com muito esforço, porque veio uma coisa que a gente não esperava, que é uma pandemia, e que tirou a gente dos grupos, tirou a gente da dança, tirou a gente da roda. Então, naquele momento que eu não fui, eu achei que eu podia fazer isso em qualquer momento depois, e eu vejo que aquilo foi muito impactante. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que eu não vivo remoendo o passado. Entende? E da mesma forma, eu não tenho ansiedades em relação a amanhã. Hoje é hoje. Hoje é isso, é o que tem. Essa coisa que aí a gente traz os arcanos. O que é que tem para hoje? Quais são os elementos que estão aqui para eu fazer a magia hoje? Então, isso no processo da vida, eu considero extremamente libertador, porque é isso que traz, dentro das possibilidades de cada momento, a qualidade de vida que eu preciso. Entendeu? E que me prepara sempre, me fortalece sempre para atender com toda a minha energia de acolhimento, de amor e de fazer o que eu amo fazer. Tudo que eu faço, eu gosto muito de fazer, eu me envolvo com muita paixão pelas coisas. Pode ser, eu aprendi com uma das coisas que eu já me envolvi muito foi com os estudos da tanatologia, que fala da morte, mas que eu aprendi muito sobre a vida estudando a tanatologia.
eu aprendi a logoterapia, eu conheci alguns santos, e uma santa que eu gosto muito é Santa Teresinha do Menino Jesus. Que não, eu não, assim, para mim ela é tão linda que ela, nessa coisa do tempo, ela ensina a gente a valorizar as pequenas tarefas, da gente olhar com atenção para aquilo que é daquele momento e fazer aquilo com muito amor, como se a gente... E o lance dela era a paixão que ela tinha por Jesus, né? Então, eu tenho uma mania de dizer, olha, isso aqui é uma coisa bem simples, mas eu vou estar fazendo como se fosse para Deus, entendeu? Então, isso dá uma, sabe, dá uma respirada. Eu crio, na verdade, eu acho que o que eu faço é criar estratégias para me preencher com essa qualidade do momento. Acho que é isso que eu acabei se desenvolvendo, sabe? Muito lindo. Ouvir você é muito incrível. Que lindo, meu mestre, meu padrinho. Transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra